Abra a tua Bíblia na primeira carta de João. Chegamos no capítulo 4 dessa primeira carta. Essa série está sendo poderosamente edificante para a igreja. Temos tratado de assuntos maravilhosos, graças a Deus, e tenho me surpreendido com a riqueza da primeira carta de João. Hoje nós chegamos, se eu não me engano, na 12ª ou 13ª mensagem, e atravessamos a metade da primeira carta, chegando no capítulo 4. Vamos ler do capítulo 4, o capítulo 4 do versículo 1 ao versículo 6 somente. Acompanhe sua Bíblia, depois não feche a tua Bíblia, ou não feche deixando marcado essa parte. Diz assim o texto bíblico: Amados, não descrédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus, pelo contrário. Este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvidos que vem e presentemente já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Somente até aqui. Pai querido, te agradecemos pela leitura da tua santa palavra mais uma vez nesta manhã. Mas agora nós clamamos que o Senhor nos dê a iluminação necessária para que consigamos compreender a tua vontade, ó Deus. Permaneça conosco, ó Pai, em o nome de Jesus. Em nome de Jesus. Queridos, se eu não me engano, eu tinha por volta de 19 anos de idade, não faz tanto tempo assim, parece que foi ontem, que eu ouvi pela primeira vez uma pregação do bispo Roberto McAllister. O bispo Roberto, missionário norte-americano, fundador da Igreja de Nova Vida. Naquela pregação ele assumia, como bom pentecostal, porém assumia que havia um dom espiritual que ele admirava mais do que outros dons espirituais. E normalmente chega para os pentecostais com uma pergunta dessa, os dons mais admirados são os dons relativos a revelações, a línguas, os dons de maravilha, né? Mas me surpreendeu aquela pregação, aquele estudo do bispo Roberto, que para ele, o dom que mais lhe chamava atenção, para o qual ele tinha mais admiração, era o dom de discernimento de espírito. Ele acreditava que sem o dom de discernimento de espírito, ninguém poderia ser um obreiro, muito menos um pastor, sem essa compreensão diferente das coisas que estão ocultas. Eu lembro dessa lição. Hoje, apesar da minha compreensão a respeito dos dons espirituais serem bem diferentes da compreensão do bispo Roberto, eu continuo acreditando que o discernimento, apesar de não ser um dom, na minha compreensão, é fundamental na vida de todo cristão. É uma habilidade fornecida pelo Espírito, a qual todo cristão precisa perseguir, desejar. É impossível, e aqui eu acrescento aquela ideia do bispo Roberto, é impossível ser pastor
sem ter discernimento. É impossível ser um obreiro sem ter discernimento. Mas é impossível ser qualquer cristão sem ter discernimento. Sem ter isso que uns chamam de dom, mas eu vou chamar de habilidade. Essa força, essa capacidade que o Espírito nos dá de discernirmos todas as coisas. Em relação ao texto de hoje, já sabemos que essa carta foi escrita em um momento em que a igreja estava sob ataque. Comentei isso na IBD. Falsos profetas se levantaram e já estava levando ao erro grande parte da igreja. João, então, se levanta com essa carta e também com o Evangelho para instruir a igreja sobre a realidade da presença dos falsos mestres, dos falsos profetas e das falsas doutrinas. Doutrinas erradas, enganosas. Doutrinas de demônios. No capítulo 2, nós já passamos pelo capítulo 2, João já nos tinha nos alertado sobre a presença daqueles falsos mestres que ele chama de anticristos. Nós os chamamos diferente. Hoje em dia, nós chamamos os falsos mestres de homens com outros saberes. Homens intelectuais com uma teologia distinta, diferente da nossa. João não poupava palavras. João, o apóstolo do amor, chamava aqueles que ensinam à igreja o erro, chamava esses homens de anticristos. Personificação, um protótipo, uma mostra grátis daquela figura diabólica que se levantará nos últimos dias. Aí a grande pergunta que surgia era o seguinte: como identificar o verdadeiro profeta do falso profeta? Como identificar a verdadeira doutrina da falsa doutrina? Como identificar o verdadeiro pastor do falso pastor? Como distinguir uma verdadeira igreja de uma falsa igreja? No primeiro século era tudo muito incipiente ainda. Tudo muito embrionário. Nem o cânon do Novo Testamento tinha fechado. Eles não tinham o Novo Testamento do jeito que nós temos hoje. Eles não tinham a revelação completa do jeito que nós temos hoje. Então era muito fácil para qualquer igreja, de qualquer lugar, acreditar em falsos mestres, em falsos ensinamentos. Então era necessário o seguinte: era necessário que, sobretudo, os irmãos tivessem discernimento. O que o bispo Roberto, os pentecostais acham que é o dom. E eu entendo como uma habilidade. Mas seja lá qual for a sua compreensão de discernimento, sem o discernimento nós ficamos perdidos. Nós ficamos perdidos. E ouso dizer que o que falta na igreja moderna é isso, é discernimento. Aprendemos a nos alimentar com tudo que nos dão. Aprendemos a ouvir sem filtro. E isso é muito sério. Quer ver um grande problema que faz as pessoas ouvirem sem filtro? É quando o pregador, o pastor, o mestre, tem muita habilidade, é muito eloquente, é muito carismático. O carisma é um problema. O camarada carismático, ele fala de forma apaixonante. E todo mundo fica de queixo caído, hipnotizado, como no canto da sereia, e perde o filtro para analisar se aquilo que o cidadão está falando está de acordo com a palavra de Deus ou não. É o que mais acontece hoje, infelizmente. Então, como identificar uma igreja, se uma igreja local é verdadeira ou não? Como identificar se o ensino, se a pregação é verdadeira ou não? Para isso, João nos descreveu esse trecho que nós lemos hoje. Em primeiro lugar, o apóstolo nos ensina que não podemos ter uma confiança infantil diante qualquer ensinamento. Não podemos ter. Ou seja, não é porque o pregador diz que está falando em nome de Deus que todo mundo deve acreditar, que devemos acreditar. Olha o que diz o versículo 1, somente a primeira parte do texto que lemos hoje. Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Atenção, João usa a palavra espírito aqui no sentido de fonte do ensinamento.
A palavra espírito ocorre aqui nesse trecho de João no sentido daquilo que está por trás, inspirando o pregador, o mestre ou o ensinador. É nesse sentido. Então João não está dizendo que a igreja deveria ser cética enquanto ouvia uma mensagem. João não está ensinando os crentes que os crentes devem ouvir a pregação com um ar de superioridade ou com espírito altamente crítico. Não é isso que João está dizendo. O que João estava dizendo é que a igreja não podia ser ingênua. Segundo João, os crentes não deveriam receber todos os pregadores, todos os mestres, todos os profetas, como se todos fossem homens de Deus, porque não são. Nem todos são. E na ingenuidade, naquela compreensão antiga de nós pensarmos que todo mundo que chega com característica de homem de Deus, com um tom certo, de uma forma de falar diferente, e esse é o homem de Deus, devemos dar crédito a ele. Isso a igreja, não a igreja moderna, mas a igreja do primeiro século já estava caindo em cilada. Essa é a preocupação de João. O apóstolo tinha motivos para alertar a igreja. Aparentemente, parte dos irmãos já estavam caindo nas falácias, nos enganos dos falsos mestres. Eram crentes ingênuos que acreditavam em qualquer um que chegasse se apresentando como homem de Deus. Qualquer um. Ainda hoje é assim. É claro que há lugares em que esses homens fazem mais estragos. Isso é óbvio. Eu já presenciei isso. Eu já congreguei em um lugar onde não havia filtro sequer para dar oportunidade ao pregador. Qualquer homem de terno que chegasse no culto, se apresentando como missionário, pastor, evangelista, tinha oportunidade para pregar no culto. E assim igrejas eram divididas, a heresia se perpetuava no meio da congregação por falta de filtro. Porque, irmãos, tem esse grupo de crentes bem ingênuos, que acreditam em todo mundo. Se falou que é pastor, acredita. Se demonstra alguns dons sobrenaturais, então, aí é terrível. Ganha o crédito de toda a igreja. É essas pessoas ingênuas que João alertou. Não descrédito a qualquer espírito. João seguiu ensinando que a igreja deveria ter uma atitude ativa diante dos pregadores de seus dias. Isso não mudou até hoje. A segunda parte do versículo 1. Antes, provai os espíritos se procedem de Deus. A palavra provar aqui no texto passa a mesma ideia daquele ritual, ou daquele método que o metalúrgico utiliza para provar a pureza do metal, que é passando pelo fogo. A ideia é essa. A ideia de provar, citada aqui por João, é que a igreja precisa ouvir o que o pregador diz, de novo, não apenas os pregadores do primeiro século, mas hoje, enquanto eu falo, a igreja precisa ouvir e passar o que está ouvindo pelo fogo, para testar se de fato o que está ouvindo é algo puro ou não. O fogo que nós temos é a doutrina apostólica. Qualquer coisa que eu ou qualquer pregador falar que saia da doutrina apostólica deve ser reprovado pela igreja. É nesse sentido que João está ordenando os irmãos que provassem. Somente dessa forma. A doutrina dos apóstolos, a doutrina apostólica é o fogo pelo qual deve ser testado todo o ensinamento. Todo ensinamento. Ao ouvir qualquer doutrina, devemos recorrer a Paulo, para saber se Paulo concorda com o que o pregador está dizendo. A Pedro, a João, a Cristo, a palavra de Deus. Não podemos concordar, assimilar qualquer coisa com o perigo de estarmos sendo envenenados
no lugar de alimentados. Olha como é sério isso. João seguiu ensinando que a igreja deveria ter essa atitude ativa. A igreja não pode ser passiva no sentido de receber tudo que lhe é ensinado. Ainda aqui, no final do versículo 1, João explicou por que seu alerta era tão urgente. O final do versículo 1 diz assim: porque muitos falsos profetas. Você está com a sua Bíblia aberta? Muitos falsos profetas sairá, aparecerá, surgirá? Não. Muitos falsos profetas têm saído mundo afora. João não estava preparando a igreja para algo que viria a acontecer. João não estava preparando a igreja para algo que possivelmente aconteceria. Não. João estava preparando a igreja para algo que já estava acontecendo. João disse que muitos profetas têm, já nos seus dias, há quase 2.000 anos atrás, têm saído pelo mundo, ou seja, já nos primeiros anos da igreja havia falsos profetas, falsos mestres, falsos pastores, e como vimos lá no capítulo 2, homens ensinando uma falsa doutrina, homens que saíram do meio da igreja. Não era os de fora que estavam causando estrago para a igreja, mas eram os ditos crentes, os ditos evangélicos que ensinavam uma nova doutrina, uma doutrina diferente. Pois bem, depois de alertar a igreja sobre a existência dos falsos mestres e exortar os irmãos que fossem criteriosos, João explicou como que a igreja poderia avaliar os pregadores, os mestres, as doutrinas e as igrejas. O apóstolo João facilitou para a gente. João nos deu o critério pelo qual todos devem ser avaliados. João nos deu uma marca, um sinal vital, que só é encontrada nos verdadeiros pregadores, que só é encontrada na verdadeira doutrina. Uma marca, um sinal vital, que se nós não encontrarmos no pregador, é sinal que ele é um falso mestre, ou como disse João, um anticristo. Que marca é essa? Que marca é essa? Ao versículo 2. Nisto conheceis o Espírito de Deus. Todo aquele que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Olha o sinal. Parece fácil, né? Mas preste atenção. Talvez essa seja a parte mais importante da mensagem de hoje. Segundo João, o meio de verificarmos se um pregador é de fato usado pelo Espírito Santo, não é se ele é eloquente, nem se ele tem cara de brabo, nem se ele fala bonito, nem pela profundidade de sua teologia. Não é pelo tom da voz, não é pelos gestos externos, não é por nada disso. Segundo João, o que precisa ser avaliado em um pregador, um mestre, um pastor, é se ele acredita de verdade que Jesus veio ao mundo da forma que a Bíblia diz. Esse é o sinal, essa é a marca. Os falsos mestres dos dias de João ensinavam uma doutrina que no final questionava se Deus realmente veio em carne. Citamos isso aqui na IBD. Os falsos mestres dos dias de João desenvolveram uma doutrina estranha que no final colocava em xeque a encarnação do Verbo, a ressurreição corpórea. Aí João está dizendo o seguinte: vocês querem ver uma marca distintiva de um verdadeiro mestre? Se ele acredita que Jesus veio em carne, andou entre nós em corpo mortal, foi morto por mãos de iníquos e ressuscitou em corpo, Se o pregador, o profeta, o ensinador, a igreja não acredita nisso, é um falso profeta, é um falso mestre, é um anticristo. Você pode estar pensando assim: pastor, então estou legal porque todo mundo que eu conheço acredita nisso. Vamos ver que não é tão assim.
nas doutrinas modernas. Vejam a seriedade dessa instrução de João. Não adianta o pregador fazer milagres espantosos, não adianta o pregador fazer o cego enxergar, o paralítico andar, fazer chover fogo do céu, se ele prega um Jesus diferente do Jesus revelado nas Escrituras. Se ele faz isso tudo, mas o Cristo que ele prega é diferente do Cristo bíblico, é um falso profeta, segundo a palavra de Deus. Nesse ponto é o que nós mais encontramos. Nós ouvimos pregadores pregando muito bem, muito eloquente, muito carismático, um homem muito bom, muito sábio, muito instruído, mas quando ele fala de Jesus, a gente estranha o que esses homens falam de Jesus. Entramos em igrejas que quando começa a cantar música para Cristo, quando começa a pregação falando de Cristo, a gente chega à conclusão que aquele não é o Cristo das Escrituras. Se não é o Cristo das Escrituras, é uma falsa igreja, é um falso pregador, é uma falsa doutrina. João os chama de anticristos. Quem está dizendo isso é a palavra de Deus. Então pode fazer chover milagres. Se não prega Jesus exatamente da forma que a Bíblia diz, é um falso profeta. Olha o versículo 3. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Irmãos, confessar a Jesus nesse ponto não significa apenas uma confissão da boca para fora. Falar que conhece Jesus, que ama Jesus, não é isso. Confessar Jesus é anunciá-lo da forma correta. Anunciar que Jesus é completamente homem e ao mesmo tempo completamente Deus. Qualquer um que ensinasse algo diferente disso era movido, segundo João, não pelo Espírito Santo. Qualquer um que questionasse a natureza de Jesus, qualquer um que inventasse um Jesus para pregar para a igreja, qualquer pessoa que anunciasse, que ensinasse um outro tipo de Cristo, segundo João, não era movido pelo Espírito Santo, e sim pelo espírito enganador. É isso que João escreve a seguir. Ainda aqui no versículo 3, olha o que ele diz ainda. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo. Olha o versículo 3 do início. E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvidos que vem e presentemente já está no mundo. O apóstolo tinha muitos motivos para se preocupar. Se uma igreja que tinha sido discipulada, ensinada pelos apóstolos, já estava caindo nas ciladas dos falsos ensinamentos, que dirá a igreja moderna? Que facilidade cairia numa cilada, não é verdade? A questão é séria, irmãos. Porém, graças a Deus, João nos traz uma boa notícia. Temos aqui uma boa notícia. João tinha uma boa notícia para levar aos irmãos. Que boa notícia é essa? Os verdadeiros cristãos, ou seja, aqueles que foram regenerados de verdade, aqueles que de fato foram chamados por Deus, aqueles que já experimentaram um novo nascimento, aqueles que já morreram para o mundo, aqueles que viviam no Espírito, os verdadeiros cristãos não seriam enganados pelos falsos profetas. João já tinha dado essa boa notícia antes, vimos isso no capítulo 2, mas nesse ponto o apóstolo ratifica essa excelente notícia. Olha o versículo 4 do texto de hoje. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas. Olha que maravilha. Lá atrás, no capítulo 2, no versículo 20, João já tinha ensinado que os cristãos verdadeiros não seriam enganados, porque os verdadeiros crentes têm a unção que dá entendimento. Mas aqui João nos dá outro motivo de tranquilidade.
Além daquela unção que dá entendimento que ele citou no capítulo 2, versículo 20. Agora ele diz o seguinte: nós não cairemos em cilada. Nós quem? Aqueles que são de Deus. Os que são de Deus. Se lá atrás ele falou de uma unção que nos traz tranquilidade, agora ele fala de outro fator que nos traz tranquilidade, que é o fato de nós termos um dono. Nós temos um Senhor. Nós temos um sumo pastor que cuida de nós. É bem diferente. É bem diferente. Quer dizer que se não fosse o Senhor, nós cairíamos em todas as redes de engano? É óbvio. Vamos falar a verdade. A gente já sai de casa querendo ser enganado. A gente gosta de ser enganado. A gente é enganado rindo, sorrindo. A gente acorda de manhã, tomara que tenha muito engano, rapaz. Tomara que todo mundo me engane hoje. Aqueles enganos gostosos, aquele que calenta a alma, que eu fico feliz da vida quando sou enganado. A gente é esse tipo de gente. Não pode ver um erro que comete. Não pode ver uma mentira falada em nome de Deus que acredita. Não pode ver um profeta que se levanta em nome do Senhor que acredita. Um tem uma visão, outro teve uma revelação, outro sonhou contigo. Tudo que se fala em nome de Deus, todo mundo acredita. Mas João está dizendo que os que são de Deus já venceram o falso profeta? Não, os falsos profetas. Os anticristos que estão entre nós. O cristão não se mantém firme por mérito próprio. O cristão se mantém firme porque ele tem um Senhor, um dono, um Deus que o sustenta. É motivo de alegria, não é verdade? Motivo de grande contentamento. A segunda parte desse versículo é um texto muito conhecido que a gente gosta de tirar do contexto e aplicar do jeito que nos for mais útil. Aqui ainda no versículo 4, a segunda parte diz assim: porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Preste atenção. Aquele que está em vós, que João está se referindo, é o Espírito Santo. O Espírito da verdade, que está em todos aqueles que pertencem ao Senhor, os que são de Deus. Os que são de Deus têm consigo o Espírito Santo, o Espírito da verdade. Esse é o maior. Já aquele que está no mundo é o espírito maligno, o espírito do engano, que atua nos falsos mestres. O que João está dizendo aqui é o seguinte, aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. O Espírito Santo, o Espírito da verdade, é maior do que o espírito do engano. Então o contexto aqui não significa conquista em guerras, vitórias nesse mundo. O contexto aqui significa o seguinte: o verdadeiro cristão vai vencer as artimanhas dos falsos profetas. O verdadeiro cristão não vai sucumbir às falsas doutrinas. O verdadeiro cristão terá discernimento para definir o que vem de Deus e o que não vem de Deus. O verdadeiro cristão terá conhecimento para não ser enganado pelos falsos profetas, porque o Espírito Santo que está em nós é maior do que o espírito do engano que está no mundo. É esse o sentido. É certeza de que a igreja verdadeira, os verdadeiros crentes, não cairão nas falsas doutrinas. É isso que quer dizer. É isso que quer dizer, maior o que está em nós do que o que está no mundo. João termina esse trecho fazendo uma nítida distinção entre os falsos profetas e seus seguidores e os verdadeiros apóstolos e os seus seguidores. Olha o versículo 5. Eles quem? Os falsos mestres. Eles procedem do mundo. Por essa razão falam da parte do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Nós quem? Aqui está se referindo aos apóstolos. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Isso aqui é magnífico. Veja como isso aqui é sério. O apóstolo João está dizendo que dá para identificar os falsos mestres
pela forma que o mundo os trata. Percebeu isso? João está dizendo o seguinte, ó. Você vai identificar um falso mestre quando, em primeiro lugar, ele receber aplausos do mundo. O mundo fica encantado. Esse sim é pastor. Esse é um pastor de verdade, esse é cristão. Quando o mundo se encanta com o homem, é um mau sinal. Quando recebe aplausos do mundo, simpatia do mundo, elogio do mundo, convite para ser entrevistado na TV, para participar de um podcast, o mundo adora aquele homem e faz carinho naquele homem, apresenta ele como um verdadeiro pastor. Esse sim sabe imitar Jesus. João está dizendo que é um sinal de que aquele ser é um falso profeta, é um anticristo. E ele explica: o mundo os ouve porque ele veio do mundo. Ele tem a simpatia do mundo. Ele fala o que o mundo quer ouvir. Ele fala o que o mundo gosta. Fica muito nítido, muito na cara. Em contraste a outro tipo de mestre, ou pregadores, ou pastores, ou teólogos, ou profetas, que o mundo despreza. Esses só têm a simpatia daqueles que nasceram de novo. Pensa comigo. Não é tão difícil assim a gente discernir, não é verdade? Não é tão difícil. Não é tão difícil. É impossível. Volto a dizer, é impossível o verdadeiro pastor, o verdadeiro pregador, o verdadeiro mestre ter a simpatia do mundo dessa forma. É impossível. João resume esse trecho da seguinte forma, final do versículo 6. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Ele está falando da simpatia do mundo. Ter os aplausos da humanidade. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Ou seja, queridos, agora temos critérios para identificarmos quando é o espírito enganador e quando é o Espírito Santo que está agindo. Esse critério é dado pelo apóstolo João, pela palavra de Deus. Como eu disse, eu fico espantado sempre que leio um trecho como esse que lemos hoje. Fico maravilhado ao perceber o poder, a relevância da palavra de Deus. Quase 2000 anos se passaram e as palavras de João permanecem carregadas de importância. Quase 2000 anos se passaram e essas palavras de João não podem ser desprezadas. Isso porque, assim como nos dias de João, os falsos profetas de hoje podem ser facilmente desmascarados. Em primeiro lugar, pelo tipo de Jesus que eles pregam. Em segundo lugar, pela simpatia ou perseguição do mundo caído. Não é difícil. Por exemplo, eu trouxe aqui alguns exemplos. Muitos pregadores creem em um Jesus como os testemunhas de Jeová. Acreditam em Jesus, acreditam que Jesus desceu do céu, acreditam que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, mas não acreditam que Jesus é Deus. Deus. Isso faz toda a diferença. Outros pregadores creem em Jesus como creem os muçulmanos. Acreditam que Jesus foi apenas um grande profeta, talvez até o maior profeta enviado por Deus, filho da Virgem Maria, que fez diversos milagres e pregou a palavra do Evangelho, mas que também não é Deus. Não é Deus. Aqueles que acreditam em Jesus como os mórmons, que acreditam que Jesus viveu uma vida mortal, perfeita, somente para nos dar o exemplo do que devemos fazer. Semelhante aos espíritas, que creem mais ou menos da mesma forma, que acreditam que Jesus é apenas o modelo de ser humano mais perfeito que Deus ofereceu para nos servir de guia. Há um monte de crentes pensando em Jesus assim.
que não diferem em nada dos testemunhos de Jeová, dos muçulmanos, dos mormons, dos espíritas. Mas ainda há aqueles que acreditam que Jesus é seu escravo pessoal. Esses fazem suas orações, dando ordens ao Senhor, acreditando que podem pôr Jesus contra a parede. E fazem exigências em suas orações. Tratam Jesus como um Deus escravo. Exigem as coisas de Deus. Acreditam que podem jogar alguma coisa na cara de Deus. Ó Senhor, eu sou um dizimista fiel. Uma vez eu vi uma campanha assim. Eu sou um dizimista fiel, o Senhor tem que fazer isso por mim. Transformou Cristo em um escravo, em um gênio da lâmpada. Ainda aqueles que pregam um Jesus altamente, fortemente opressor, que vive para impor sofrimento aos seus servos. Estes são aqueles que acreditam que a vida cristã deva ser pautada apenas por regras morais. Conhece algum lugar assim? Acreditam que Jesus se satisfará apenas se obedecermos algumas regras de costume, como questão de roupa, questão de cabelo, frequentar ou não a praia, e ou não uma festa. Esse é um Jesus estranho também. Muitos ambientes religiosos nocivos pregam esse Cristo legalista, que basta obedecer algumas regras de costume e está tudo certo, enquanto o coração está podre por dentro. Há outros que acreditam que Jesus veio ao mundo para ser o mártir da paz. Esses são os que mais estão nos nossos púlpitos, principalmente nos púlpitos batista. Eles acreditam que Jesus morreu porque desafiou os ricos e os poderosos. Acreditam que Jesus morreu pelos pobres somente. Não acreditam nos milagres de Jesus, muito menos na concepção virginal e na ressurreição corpórea. Para eles, Jesus foi apenas, ou seja, foi o maior líder político da história, o maior líder político que já existiu. Mas, como os testemunhos de Jeová, os muçulmanos, os mormons, os espíritas, não acreditam em Jesus como Deus, Senhor de todas as coisas. Às vezes até falam que acreditam. Às vezes pregam que acreditam, mas vivem como se não acreditasse. O que é pior. Ainda o outro grupo que acredita que Jesus é como um namoradinho de escola. Lembra do seu namoradinho de escola? A frase preferida desses é que Jesus ama incondicionalmente. Isso a gente ouve em todo lugar. Jesus ama incondicionalmente. Seu amor incondicional. Incondicional para cá, incondicional para lá. E normalmente esse incondicional significa que podemos permanecer em nossas vidas de pecado e imoralidade que Jesus não liga. É isso que quer dizer incondicionalmente. Para outros, Jesus é como o gênio da lâmpada. Se você fizer um ritual, fizer uma corrente, um sacrifício, dar uma oferta, fazer alguma coisa prática, ele vai atender todos os seus pedidos. Nenhum desses é Jesus. Nenhum desses. Nenhum desses é Jesus. Então, segundo João, não é difícil discernir, identificar, desmascarar os falsos mestres e as falsas doutrinas. Basta observarmos que tipo de Jesus eles pregam. Não basta crer em Jesus, precisamos crer em Jesus da forma que a Bíblia diz. Não tem o meu Jesus e o teu Jesus. O que existe é o Jesus bíblico, o Cristo bíblico. E a Bíblia não apresenta Jesus como um líder político, nem como o defensor dos pobres, nem como um mártir do amor, nem como um ditador de regras morais, nada disso. Nada disso. Se referindo a Jesus, olha como a Bíblia Sagrada, como as santas letras chamam Jesus. Como Jesus é identificado na palavra de Deus. A palavra de Deus o chama de Deus forte. Quem chama Jesus de Deus forte é a palavra de Deus. Deus forte, Pai da eternidade, maravilhoso conselheiro.
Deus conosco, ungido de Deus, justificador, redentor, filho de Deus, a ressurreição e a vida, o caminho, a verdade e a vida, o pão da vida, o cordeiro de Deus, a estrela da manhã, o verbo de Deus, a pedra angular, o cabeça da igreja, o noivo da igreja, mestre, nosso advogado, autor e consumador da nossa fé, o bom pastor, fonte de água viva, nossa rocha, videira verdadeira, o alfa e ômega e muitos outros nomes que apontam para a divindade, para o fato de que Cristo é Deus sobre todas as coisas. Nada menor que isso, nada menos que isso. Uma das declarações mais emblemáticas a respeito de Jesus foi feita justamente por Tomé. Tomé, aquele que entrou para a história com a fama de que não ter fé, falta de fé. Texto bíblico em João, capítulo 20, versículo 28, diz que Noé de fato duvidou e pediu para tocar nas feridas de Jesus ressuscitado. Jesus apareceu para os discípulos e Tomé não acreditou. Então Tomé pediu para tocar na ferida do lado de Jesus. Tem uma pintura linda, chamada justamente A Incredulidade de São Tomé, do pintor italiano Caravaggio, uma coisa linda do século XVII, que mostra Tomé duvidando, tocando nas feridas de Jesus. Ao tocar nas feridas de Jesus, Tomé só pôde dizer uma coisa: Senhor meu e Deus meu. Tomé reconheceu que aquele Cristo que ele seguiu por 3 anos, que ficou sepultado e ressurgiu agora em corpo físico, feridas, corpo físico. Tomé reconheceu que ele não poderia ser outra coisa senão Deus. É Deus. É Deus conosco. É Deus verdadeiro. Verdadeiro Deus e verdadeiro Deus, como diz um catecismo antigo. Esse é o nosso Cristo. Por isso que antes de subir aos céus, ele disse: foi-me dado todo o poder na terra. Na terra? Somente na terra? Foi-me dado todo o poder. O Pai lhe deu todo o poder no céu e na terra. Aquele Cristo que andou pelas ruas poeirentas de Nazaré, da Galileia, reina sobre todas as coisas. Não porque ele é somente rei, mas ele é Deus. Ele é Deus. 3 aplicações tiramos desse texto de hoje. 3 aplicações óbvias. A primeira é que nós devemos conhecer o verdadeiro Cristo. Conhecer o verdadeiro Jesus vai nos livrar de cair em enganos. Por que muitos são enganados? Porque sequer conhece o verdadeiro Cristo. Cristo se revela na página das Escrituras de capa a capa. Na narrativa bíblica, Cristo aparece em Gênesis capítulo 3, versículo 15, e não sai mais. Porém, quando a gente vai ler os primeiros relatos do Evangelho de João, João disse que Cristo estava na obra da criação com o Pai. No princípio era o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Não há outra forma de conhecermos Jesus. Não se conhece Jesus com experiência transcendental, com meditação, com retiro, com encontro tremendo, com nada disso. Se conhece Jesus é na capa, é nas folhas das Escrituras Sagradas, de ponta a ponta, falando de Cristo. Então, conhecer o verdadeiro Cristo nos livra de ser enganados por falsa doutrina. Então, o que nos falta não é mais livros, não é mais literatura, não são mais seminários. O que nos falta é conhecer Jesus, é mais leitura bíblica, é nos aplicar a conhecer Jesus em leitura e oração. Conhecer o verdadeiro Cristo nos fortalece na luta. Por quê? Por que nos fortalece na luta? Veja bem, se nós acreditarmos, como os muçulmanos, os testemunhos de Jeová, os mormons, os espíritas, e parte do povo cristão, de que Cristo não é Deus,
aí sim temos sérios motivos para o desespero. Aí sim está tudo fora de ordem, está tudo fora de controle. Mas quando nós acreditamos que Jesus é Deus, e Ele hoje reina poderosamente sobre a história, a gente vai chegar à conclusão de que nada está fora do controle, ainda que aparenta. Aparentemente sim. Aparentemente as coisas não fazem sentido. Aparentemente nossa vida, nossa história está descontrolada e não tem ninguém para pôr ordem ao caos. Mas perceba, na concepção do céu, do ponto de vista do céu, está tudo acontecendo exatamente da forma que Deus planejou. Ele sabe o que faz. Cuida de você, cuida de mim, cuida de nossa família, cuida de nossa história. Conhecer quem Cristo é, da forma que a Bíblia diz que Cristo é, nos fortalece em nossas guerras. E em terceiro lugar, conhecer o verdadeiro Cristo nos consola em nossa dor. Nos consola. Nos consola. Quer me ver voltado? Me mostrar pastores chegando para pessoas no momento de profunda dor, de luto, e dizer que não tem nada a falar nesse momento. Não tenho nada a falar. Pastores falam isso normalmente em sepultamento. O que vamos falar nessa hora, né? Não tem nada que eu possa falar capaz de consolar os irmãos. De fato, não tem. Eu não tenho palavra nenhuma poderosa para consolar ninguém no momento de dor, mas Cristo tem. É conhecer Jesus, é apresentar Jesus, é saber que Ele, por exemplo, venceu a morte e nós também venceremos a morte. É saber que chegará o dia em que não haverá mais dor, mais pranto, mais luto. Por quê? Porque Cristo prometeu que virá nos buscar. Mas só acredita que Cristo virá nos buscar aqueles que acreditam que Ele é Deus. Quem vê Jesus como um militante, como um líder político, como um líder das massas, como quem vê Jesus apenas no aspecto humano, não tem esperança nenhuma nessa história. Mas nós temos esperança. Então, na dor, nós somos consolados, porque o nosso Cristo não é esse Cristo apresentado pela cultura, não é o Cristo da série de TV, não é o Cristo que é apresentado em muitos púlpitos hoje em dia, não é o Cristo das falsas religiões, mas é o Cristo verdadeiro que tem todo o poder em suas mãos e cuida dos seus filhos. Amém? Feche seus olhos. Pessoal do louvor, por favor. Pai querido, queremos em primeiro lugar lhe pedir perdão, porque muitas vezes nós nos deixamos enganar. Muitas vezes nós nos desesperamos. Muitas vezes a tristeza profunda toma conta de nosso coração. E nós percebemos que tudo isso acontece quando nós lhe perdemos de vista, Pai. Quando perdemos de vista o Cristo bíblico. O verdadeiro Jesus que nos guarda, nos guia, nos protege. Perdão, Senhor. Perdão porque o nosso desespero é fruto de nossa falta de fé. E nossa falta de fé é fruto de lhe conhecer mais. Nos dê a iluminação. Nos dê condições, nos dê habilidades para lhe conhecer mais e melhor a cada dia, ó Jesus. Clamamos, contando com sua graça. Amém. Se os problemas parecem não ter solução, quando as mágoas inundam o teu coração, há alguém que atende a tua oração. Jesus Cristo, Mestre, Senhor, Ele é o dono da chuva, do sol e do ar, é Senhor da alegria, da dor, do chorar. Ele é o dono dos montes,
é Senhor das crianças, das preces, dos hinos. Ele é meu e também teu Senhor. Ele é o caminho, a verdade, a luz. Abre teu coração e recebe a Jesus. Tua vida é Cristo que agora conduz, pois é Ele teu mestre, Senhor. Ele é o dono da chuva, do sol e do ar. É Senhor da alegria, da dor, do chorar. Ele é o dono dos montes, do céu e do mar. É Senhor das crianças, das preces, dos hinos. Ele é meu e também teu Senhor. Como é bom caminhar nesta luz, nesta paz. Ele vive pra sempre, Ele me satisfaz. Eu sou dele, a vida que Ele me traz é segura, pois Ele é Senhor. Ele é dono da chuva,